Olá! O uso do livro didático físico ou digital no ensino da matemática. O livro didático vem sendo uma ferramenta de grande valia para os professores e alunos, ao longo dos anos, auxiliando esses dois grupos de pessoas no processo de ensino e de aprendizagem, Porém, nos últimos anos, com o advento da pandemia de Covid entre 2020 e 2022, e mais recentemente, devido a um posicionamento do governo do estado de São Paulo, que pretendia substituir os livros impressos pelos livros digitais. Uma discussão veio à tona, Que tipo de livro didático é o mais adequado atualmente para auxiliar professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem? Baseado nesse contexto, o nosso grupo decidiu investigar qual a visão dos professores a respeito desse questionamento, O livro didático apresenta aspectos que precisam passar por uma análise criteriosa, visto que se trata de uma importante ferramenta auxiliar utilizada durante as práticas pedagógicas. Considerando tal importância e inspirados pelas polêmicas notícias divulgadas pela mídia do atual governo do estado de São Paulo em adotar exclusivamente o livro didático digital, nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Chegamos então à seguinte pergunta norteadora: quais as opiniões dos professores de matemática no processo de ensino-aprendizagem decorrentes da diferença de utilização dos livros didáticos digital e dos livros didáticos impressos? Objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral do nosso trabalho é compreender quais são as principais diferenças consideradas por professores de matemática no que tange os processos de ensino-aprendizagem mediados por livros didáticos físicos ou por livros didáticos digitais. Dessa forma, nosso grupo pretende avaliar a preferência ou domínio de sujeitos que utilizam livros didáticos quanto ao uso do livro digital ou do livro impresso. Também esperamos verificar a opinião dos professores em relação ao uso dos livros didáticos digitais e dos livros didáticos impressos. Também esperamos verificar como está a infraestrutura das escolas públicas para a utilização dos recursos digitais necessários para o uso dos livros didáticos digitais. Olá, eu vou falar um pouco sobre o livro didático, o histórico do livro didático no Brasil. A relação entre livro didático e a prática docente é muito íntima. É muito comum as pessoas associarem o professor ao uso do livro didático. É muito comum ver imagens, desenhos em que associam o professor ao uso do livro didático. O livro didático ele é utilizado no Brasil há quase 200 anos, mas os primeiros históricos de livro didático eram de materiais que não eram produzidos no Brasil. Eram materiais que eram importados da França. Então lá ainda no Colégio Pedro II, na época do Brasil Império, o material era importado da França e utilizado. Só na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, é que se tem a criação do Instituto Nacional do Livro, e esse instituto passa a ser responsável por elaboração de material didático brasileiro. Então é bem recente, cerca de 100 anos aí que a gente tem criação do nosso próprio material. Nos anos 40, o professor passa a ser responsável, através de decreto-lei, assinado pela Presidência da República, passa a ser responsável pela escolha do livro didático. Então, o professor é peça fundamental na escolha do livro didático que o aluno vai utilizar em sala de aula. Nos anos 60, tem um acordo entre o Ministério da Educação e uma agência dos Estados Unidos, que a intenção deles é desenvolver e promover pesquisas relacionadas à criação de material didático brasileiro. Nos anos 80, é criado o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, principal programa de distribuição de material didático no país, nas escolas públicas, e um dos principais no mundo. Então, o PNLD passa a ser responsável tanto pela escolha
quanto pela distribuição desse material. Mas só na década de 90, em 1996, quando a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional é assinada, é que as ações do PNLD passam a valer de fato. Então, só cerca de 10 anos depois é que, de fato, o PNLD passa a entrar em vigor e passa a ser o responsável por todo o processo de escolha e distribuição do material didático no Brasil. Vários autores trazem que a importância de se fazer uma escolha correta desse material didático. Não existe material didático neutro, não existe material didático sem a visão de um autor. Então, quando o professor faz essa escolha, ele tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração que o material didático foi criado através de um contexto sociocultural, um contexto econômico, político, do autor que criou esse material. Então, o professor é peça fundamental para que essa escolha seja feita de forma cuidadosa e criteriosa, de modo a atender todas as demandas que o aluno vai precisar e que a educação precisa para desenvolver esse estudante. No que se refere ainda, falando de fundamentação teórica, mas agora sobre o livro didático digital, o livro didático digital, mais conhecido como e-book, que significa livro eletrônico, né? Ela permite várias funcionalidades. Dentre uma delas é o acesso instantâneo a milhares de documentos de forma fácil, de fácil acesso. Esse acesso instantâneo a esses documentos digitais. E vem de encontro a ideia de muitos escritores e editores, porque faz com que os seus escritos, os seus artigos, os seus textos, os seus livros cheguem a um número muito grande de leitores, de forma fácil e principalmente de fácil acesso. Isso também empregado dentro das escolas faz com que o custo fique mais barato e os alunos tenham acesso a um grande número de materiais. Nós vamos discorrer agora sobre a metodologia adotada por este grupo. Portanto, foi determinado a construção de uma entrevista semi-estruturada, ou seja, aquelas que contêm tanto perguntas abertas quanto perguntas fechadas, conforme nos orienta Hill e Hill. Além disso, ela é de natureza prática e o grupo ele optou pelo aplicativo chamado Google Forms. Então, através deste aplicativo, foi construído um formulário com 5 sessões. Na primeira sessão, consta o termo de consentimento livre esclarecido, dados dos integrantes deste grupo e um e-mail para nos contactar. Na segunda sessão, foram elencados questionamentos para identificar o perfil do entrevistado. Na terceira sessão, foram elencados questionamentos, aí sim, para verificar o uso do livro didático impresso e digital. Na quarta sessão, os questionamentos que foram feitos foram voltados apenas para profissionais atuantes na rede pública, porque o intuito é identificar como está a infraestrutura das escolas. E por último, foi feito um breve esclarecimento. Essa pesquisa ela ficou disponível no período de 7 a 18 de outubro. O link fornecido pelo aplicativo Google Forms ele foi divulgado principalmente nos grupos de WhatsApp, né, com o intuito, então, de avaliar as diferentes percepções dos professores de matemática no uso do livro didático impresso e no uso do livro didático digital. A seguir, serão apresentados todos os dados obtidos através da nossa pesquisa criada pelo Google Forms. Dentre os 37 entrevistados, 81,1% afirma lecionar a matéria de matemática e apenas 8,1% não exerce a sua função atualmente. Mais de 50% já atua na área há mais de 11 anos. Todos esses dados coletados foram de suma importância para a avaliação dos resultados. Quando questionado sobre qual tipo de material melhor articula o conjunto de ideias da matemática, 45,9% dos educadores acredita ser o livro didático físico, 35,1% acredita que existam poucas diferenças
e apenas 13,9% acredita que não existam diferenças. Essa porcentagem deve-se principalmente ao fato do livro didático digital acelerar o processo de leitura do aluno, uma vez que o mesmo não para refletir e fazer registros dos seus pensamentos. Além disso, o dispositivo móvel permite que o aluno acesse outras ferramentas que não são pertinentes à aula. Já o livro didático físico permite a concentração do aluno, uma vez que através de rascunhos, o mesmo desenvolve o pensamento lógico de forma rápida e eficiente, por ser um material de fácil manuseio e palpável. Um dos principais problemas apontados na nossa pesquisa foi o preparo das instituições quanto à disponibilidade dos recursos digitais, uma vez que faz-se necessário a utilização de computadores e internet para o desenvolvimento das atividades. Como podemos ver, cerca de 65% dos educadores acreditam que as escolas públicas possuem pouco preparo para dar suporte e pouca estrutura para desenvolver essas atividades digitais. Observando os gráficos apresentados, nota-se que o livro didático impresso tende a ser mais utilizado em relação ao livro didático digital. Cerca de 76% dos educadores sempre ou frequentemente faz o uso do livro didático físico, enquanto quase 50% nunca ou raramente utiliza o livro didático digital. Um fato importante a ser mencionado é que, quando questionado sobre a decisão do governador de São Paulo de abolir o livro didático físico, quase 75% dos entrevistados afirmaram ser uma decisão ruim. Olá, Paulo. Estou aqui para fazer as considerações finais do nosso trabalho de conclusão de curso, que abordou um tema atual, que é a decisão do professor entre usar o livro didático digital ou o livro didático impresso. O que nos motivou também foi uma postura do governo do estado de São Paulo, que meses atrás propôs o uso somente de livros didáticos digitais. E isso causou um alvoroço aí no meio dos educadores e foi um dos motivos também que nos levou a ter esse tema e fazer essa pesquisa. E nós fizemos uma pesquisa junto aos professores de escola pública do estado de São Paulo, no caso, professores de matemática. E tivemos o seguinte feedback. O primeiro, que 87% dos professores ainda optam pelo livro didático impresso, por ele ser democrático, todos terem acesso, ele pode ser acessado de qualquer lugar e também existe um programa do governo federal que distribui o livro gratuitamente para os alunos. Um outro ponto importante que os professores colocaram é a falta de infraestrutura nas escolas públicas para atender às demandas de tecnologia. Às vezes falta internet, computador, tablet, ou não tem para todo mundo, né? Então, tem essas questões também da falta de infraestrutura. Não adianta querer digitalizar tudo se nós não estamos preparados para tal. Um outro ponto interessante que a nossa pesquisa constatou é que na Suécia, um país que já havia digitalizado o seu material didático, foi feito um estudo que o uso do material didático digital, ele tirou um pouco da concentração dos alunos e também diminuiu a participação dos pais no processo de ensino e aprendizagem dos filhos. Ou seja, quando o aluno usa um livro impresso, ele tem mais concentração naquilo que ele lê, naquilo que ele está observando, e os pais participam mais do processo de educação dos filhos. Vale ressaltar que 13% dos professores já utilizam o livro digital, o que pode representar aí um início de uma mudança de paradigmas, até porque a nossa sociedade é uma sociedade que está se digitalizando. Hoje tudo é na nuvem, tudo é na rede social, no celular, né? Então pode estar havendo aí uma mudança, uma quebra de paradigmas. Mas o que nós concluímos, além do que já falamos, é que
tanto a tecnologia como os meios tradicionais, como um livro impresso, por exemplo, eles podem andar juntos, né? Podem ser usados no ambiente escolar e ajudar tanto o aluno como o professor no processo de ensino e aprendizagem. Uma coisa não exclui a outra, desde que sejam usadas com equilíbrio, né? E com certeza a união dessas duas coisas, daquilo que é o tradicional com a digitalização, pode ajudar muito alunos e professores, né? Então essas são as nossas conclusões e eu quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos familiares, né? Agradecer aos amigos do trabalho, né? O qual nós fizemos juntos, agradecer também ao nosso orientador, o Lucas, e também agradecer a Deus, porque até aqui tem nos dado saúde e força. Então, muito obrigado a todos.